Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Transformai-vos. Eu sou Roberto Jancheves e hoje vamos falar de um personagem muito importante na história do Brasil, Dom Pedro II. Ele foi o segundo e último imperador do Brasil. Ele subiu ao trono em 1840 e esteve à frente do país até 1889, quando ocorreu o golpe que instalou a República. E algo interessante sobre ele. Seguindo as tradições portuguesas e reais, o herdeiro do trono recebeu vários nomes a fim de homenagear seus avós, santos e anjos. Seu nome completo era Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Grande esse nome, né? E o ex-imperador brasileiro Dom Pedro II é conhecido por diversos de seus feitos, como, por exemplo, o apoio à abolição da escravatura, a participação brasileira na Guerra do Paraguai e o fim de seu reinado por meio do golpe republicano. Mas um dos fatos menos conhecidos sobre sua vida foi o seu grande amor pela Bíblia. Dom Pedro II era fluente em várias línguas, inclusive russo, latim, alemão, árabe e hebraico. Dom Pedro II, desde a sua juventude, tinha o grande desejo de conhecer a língua hebraica. E o seu conhecimento do hebraico começou por acaso, quando ele encontrou num banco de jardim do Palácio de São Cristóvão uma gramática hebraica, esquecida por um missionário sueco. Convocado ao palácio, o missionário acabou aceitando o convite de Dom Pedro para se tornar o seu professor. Rapidamente, Dom Pedro iniciou-se no idioma sagrado. Ele muitas vezes se sentava para traduzir livros bíblicos desde o original e traduziu trechos bíblicos dos Salmos, de Isaías, Jeremias, Gênesis e Ruth. Além disso, aproveitava suas viagens para examinar lugares históricos mencionados na Bíblia, e em especial Jerusalém. Mas ele se lamentava amargamente de não ter, naqueles preciosos momentos, o texto para traduzir ou ler determinadas passagens. Dom Pedro II foi cuidado por uma ama que o educou segundo princípios cristãos, em virtude da morte prematura da sua mãe. Essa ama teria organizado um pequeno catecismo com 61 questões respondidas pela Bíblia e teria ensinado ao menino. Isso nos ajuda a entender sua defesa da liberdade religiosa, mesmo sendo católico num país majoritariamente católico. Já na sua fase adulta, ele conheceu o missionário escocês Robert Kelly, que estava fazendo a obra no Brasil e havia fundado duas congregações, a Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro e a Igreja Evangélica Pernambucana no Recife. Esta amizade surgiu por meio de conversas sobre as viagens deles para a Palestina e contribuíram para a ampliação da liberdade religiosa no Brasil, segundo relatado no livro Reforma e Reformadores. Também se conta que durante uma visita a Nova York em 1876, o imperador participou de diversos cultos e encontros com evangélicos. Na noite de Páscoa, ele participou do culto do pregador avivalista Dwight Moody, escritor de livros como O que Devo Fazer para Ser Salvo. O pregador reconheceu a Dom Pedro entre os ouvintes, já que a visita do imperador havia sido divulgada pela cidade. Moody estava pregando sobre o tema "Que farei então de Jesus, chamado Cristo?", em Mateus 27, 22, baseado na pergunta de Pilatos, quando se virou para o público e incisivamente falou: "O que você vai fazer com Jesus? O que você fará com Jesus?" O imperador não pode comprar o céu, mas ele pode tê-lo como um dom gratuito. E nesse momento fez uma pausa, a qual Dom Pedro II respondeu curvando a cabeça reverentemente, concordando com o pregador.
No final, o imperador Dom Pedro II foi um devoto cristão e um profundo estudante da Bíblia, e a ele se atribui a seguinte frase: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, eu não os entendo, não compreendo tais pessoas, mas eu a amo, amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu a leio cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Que todos nós possamos seguir o grande exemplo de Dom Pedro II, amando profundamente a Bíblia e a lendo todos os dias. Amém.